Oi gente, aqui é a Gabi e hoje eu quero falar sobre inflação. Que assunto mais legal. Então, o que é a inflação? A inflação é nada mais e nada menos do que o aumento generalizado de preços de uma economia. Tá? Vamos simplificar. Ela vai ser a média de quanto tudo na economia aumentou. Cada inflação ela é indicada por um indicador econômico específico. Cada país tem uma forma diferente de medir a sua inflação. Aqui no Brasil, a nossa inflação ela é medida pelo IPCA. Ele tem uma metodologia específica de quanto que ele vai atribuir para cada peso. De forma simplificada, seria como se fosse a média de quanto tudo na economia aumentou de preço. Quanto a alimentação aumentou de preço, combustível, moradia, luz e tudo mais. A inflação normalmente ela é divulgada por um valor anual. Por exemplo, tivemos uma inflação de 5%. Quer dizer que no último ano a gente teve um aumento geral nos preços da nossa economia em 5%. Talvez combustível tenha aumentado 7%, alimentação 5%, moradia 2% e por aí vai. É uma forma de a gente estabelecer uma média, um padrão, uma forma geral, o quanto de forma global todos os preços eles aumentaram. Mas o que isso acarreta para nós? Por exemplo, eu tinha no passado R$100. Se tivemos uma inflação de 5% nesse último ano, os R$100 que eu tinha no passado, que eu poderia comprar diversas coisas com aqueles R$100, hoje eu preciso de R$105 para comprar as mesmas coisas que eu compraria há um ano por R$100. Por mais que o nosso dinheiro, se a gente tiver deixado investido e rentabilizado a inflação ou não, por mais que a gente tenha essa ideia de talvez ter um pouco mais de dinheiro, esses 105 valem a mesma coisa que os meus R$100 do ano passado. Esse aumento de R$5 em termos de investimento não vão ter me agregado em nada, porque no que eu posso consumir com esse dinheiro não vai ter mudado. No caso, se eu tivesse deixado parado esse dinheiro, tivesse deixado ele na minha carteira, eu teria perdido o dinheiro, porque os R$100 do ano passado não tem o mesmo valor que os R$100 de hoje. Os meus R$100 de hoje não investidos valem menos, eu não consigo comprar as mesmas coisas com esses R$100. Então é a partir dessa ideia que a gente começa a falar sobre a questão dos juros reais. Muitas vezes as pessoas se confundem com o que são juros reais e juros nominais. Juros nominais são aqueles que a gente vê no grosso, mesmo na cara, que não estão considerando a inflação, não estão descontando a inflação. Eu investi R$100, passou um ano e hoje eu tenho 110. Nossa, rendeu 10%. Tá, mas e quanto foi a inflação nesse um ano? Se a inflação foi de 8%, o meu rendimento na real rendeu 2%. Porque os R$100, hoje eu precisaria 108 para ter o mesmo padrão de consumo e na real eu só ganhei 2%. Nessa transação, onde tinha uma rentabilidade de 10%, mas com uma inflação de 8%, eu tive uns juros reais de só 2%. Agora vamos ver por um outro lado. Ano passado eu tinha R$100. Hoje eu tenho R$106. Rendeu 6%. Isso é bom ou ruim? Quanto foi a inflação? Talvez a inflação tenha sido de 2%. Então, na real, eu tive uns juros reais de 4%, o que foi melhor. Algumas pessoas, elas questionam o fato de mas mesmo se eu não tirar esse valor, ele vai continuar rendendo, eu não vou precisar me preocupar com a inflação. Gente, a inflação pega tudo. Aquela inflação daquele um ano vai ter impactado os preços da economia, os seus investimentos para sempre. Independente se em um ano foi 10% e depois vai ser só 1% sempre, aquele um ano vai ter impactado para sempre os valores de mercadoria da economia e os valores do seu investimento. Então a inflação ela tem um impacto eterno no seu poder de consumo. Claro, pode ser que ocorra deflação, outras inflações nos próximos anos, mas não dá para pensar que por mais que eu tenha botado aquele valor investido e teve uma inflação maior, uns juros nominais maior, eu vou ter me defendido da inflação de alguma forma, não. Porque muita gente me questiona sobre o que agora aconteceu nos últimos anos. A gente estava com uma taxa Selic de uns 14%, mas uma inflação de 10%.
O que se a gente botasse num tesouro direto, a gente teria uma rentabilidade real de 4%. Na fase atual que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo praticamente o mesmo juro real. Estamos com uma taxa Selic aí de uns 6%, um pouquinho, variando um pouquinho para cima, né? Não vou entrar especificamente no valor de hoje, mas com uma inflação um pouquinho acima dos 2%. Então a gente tem o mesmo juro real. Assim, olha, ao grosso modo dá na mesma coisa. Então as pessoas acabam ficando fazendo esse lero-lero da renda fixa, do tesouro direto, que, gente, tá dando no mesmo. A questão é que a gente tá tendo um menor crescimento dos preços generalizados na economia. O nosso padrão de consumo não está sendo tão afetado pelo esse aumento dos preços. Por isso que a gente consegue ver taxas de juros menores. A gente pode ver a taxa Selic menor. No grosso modo, o nosso dinheiro tá rendendo a mesma coisa. Então é isso que eu quero passar para vocês, entender que a inflação tá sempre presente dentro dos nossos investimentos, dentro do nosso padrão de consumo. É que a gente não vê na cara, né? Quando a gente vai no mercado, vai abastecer, a gente não tá vendo aquela taxa ali. A gente tá vendo só o preço, mas a gente não tá olhando aquela taxa, aquele percentual que cresceu. Nos investimentos, a gente tá sempre com a taxa ali na cara e a gente fica, nossa, mas há 2 anos atrás era 14, agora é 6. E, gente, calma. Pensa na inflação. Tenha sempre isso em mente, que a gente tá vendo as coisas nominais. Não tá sendo descontada a inflação. E a gente tem que ter em mente sempre a inflação. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu tentei ser o mais resumida possível, tentar trazer essa informação de forma mais simples, rápida e fácil pra você, que é esse o meu objetivo. Comenta suas dúvidas, entra em contato comigo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima.